Língua Portuguesa, 8º ano. Locução verbal. Locução verbal é uma expressão que apresenta 2 ou mais verbos com valor de 1, sendo sempre formada por um verbo auxiliar, que os mais comuns são ser, estar, ir, ter e haver, mais a forma nominal do verbo, que nós vimos na apostila passada e vamos rever hoje. As formas nominais são infinitivo, gerúndio e particípio. Nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar é flexionado. Em tempo, então eu vou colocar o verbo auxiliar no pretérito, no presente ou no futuro. No modo subjuntivo, imperativo ou indicativo. E na pessoa primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou plural. Por exemplo, o verbo estar. Eu posso dizer estava jogando. Então, o verbo auxiliar, estar, ele está no tempo passado, estava, no modo indicativo, que está indicando um fato certo, e na primeira pessoa do singular, eu estava jogando. Então, forma nominal, gerúndio, jogando. Vocês vão ler o texto Efeito Dominó para responder as questões. Considere a seguinte frase: esse movimento que se conhece como efeito dominó pode se aplicar a muitas situações. Essa expressão em destaque, que se conhece, ela pode ser substituída por um verbo no particípio. Então, eu quero que vocês escrevam o verbo conhecer no particípio. Vai substituir essa expressão que se conhece, tá? Vocês vão aqui ver aqui o particípio, aquele que expressa o resultado da ação, né? Termina em ado ou ido. Na número 2, vocês vão encontrar nesse texto uma locução verbal. E o verbo vai estar, a forma nominal vai estar no gerúndio. Então, você vai identificar essa locução verbal. Na letra B, você vai me dizer, nessa locução verbal, qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal. E na letra C, você vai transformar essa locução verbal na forma simples do verbo, tá? Então, vocês vão transformar a locução verbal na forma simples, que seria um verbo só. A locução verbal são 2 verbos que estão no texto, indicando uma locução verbal. Eu quero a forma simples, eu quero um verbo só com o mesmo valor dessa locução verbal. Por exemplo, se eu disser tinha saído, é uma locução verbal. Saiu é uma forma simples com o mesmo sentido. Esse é um exemplo da forma simples e da locução verbal de um verbo. Então, se eu disser tinha saído, é a mesma coisa que se eu disser saiu. Então, vocês vão encontrar no texto a locução verbal, dizer qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal e depois transformar na forma simples do verbo. Aqui vamos relembrar as formas nominais do verbo. O infinitivo, ele expressa a ação em si. Ação de acordar, ser, sorrir. Então, ele sempre vai terminar em ar, er ou ir. O gerúndio, ele expressa o processo da ação. Acordando, agradecendo, sorrindo. Então, o gerúndio expressa enquanto está acontecendo a ação. E o particípio, ele expressa o resultado da ação. Acordado, agradecido, sorrido. E tem também o particípio irregular, que é feito, não fazido. Vocês vão ler a tirinha de Calvin com bastante atenção e responder a número 3. E depois na 4, você vai transformar essa locução verbal aqui na forma simples do verbo. Vão reescrever a frase
e vão tirar essa locução verbal e escrever o verbo na forma simples, tá? Da letra A até a letra D é a mesma coisa. Na número 5, vocês vão me dizer onde está a locução verbal dessa frase, vão destacar aqui e vai me dizer qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal dessa locução verbal dessas orações. Sujeito e predicado nós veremos no próximo vídeo.